número 9, a partir dos versículos 18 a 21, nós vemos uma mulher que estava cansada. Essa mulher tinha 12 anos que sofria com um fluxo de sangue. Não havia nenhum médico que pudesse curar essa mulher, não havia nenhum médico que pudesse tirar aquele fluxo de sangue daquela mulher. Mas ali estava Jesus passeando com a grande multidão. Os discípulos de Jesus também estavam ao lado de Jesus, porque onde Jesus andava havia uma grande multidão. Muitas pessoas ouviam a palavra de Deus, muitas pessoas estavam ali olhando aquelas coisas, os milagres do qual Jesus fazia. E nós queremos também falar de alguns deles aqui nessa tarde. Foram milagres que foram feitos de pessoas que estavam cansadas, de pessoas que já não suportavam mais, de pessoas que já não aguentavam mais, mas eram pessoas que tinham esperança. E a esperança daquela mulher não era outra senão, quando ela viu Jesus passando, ela disse: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Ela tinha convicção, o seu dinheiro já tinha acabado, os melhores médicos da época não tinha mais solução, ela não tinha mais a quem recorrer, ela não sabia se recorria mais a ninguém, mas ali havia um homem simples, um homem, como dizem, muito comedor de feijão, um homem que bebia, mas um homem que estava ali para fazer a vontade. E quando aquela mulher se aproxima daquela multidão, alguma coisa interessante acontece, porque ela consegue tocar na orla da veste de Jesus, e tocando ela na orla da veste de Jesus, ela foi curada. Não foi necessário Jesus se virar para ela, nem dizer nada, mas foi somente a fé. A fé é o firmamento das coisas que não se vê, e a prova daquilo que se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Paulo cita isso aí. E hoje é dia da tua fé, hoje é dia de você entregar a sua vida para Cristo, hoje é dia de você dizer: eu aceito esse Jesus que curou essa mulher. E automaticamente aquela mulher foi curada. E quando aquela mulher foi curada, ela parou no meio daquela grande multidão. Em primeiro lugar, eu quero salientar para vocês, porque aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não poderia estar naquele lugar. Ela não poderia, porque na época, as mulheres que tinham essas enfermidades, elas eram recolhidas para uma cidade, chamava-se cidade de refúgio. Aonde havia essas mulheres, aonde havia os leprosos, eles não poderiam circular abertamente. Mas aquela mulher, ela passou por cima de tudo isso, ela foi até Jesus. E quando ela foi curada, Jesus parou, olhou para aquela grande multidão e disse: alguém me tocou. Alguém disse: mestre, a multidão te aperta e diz: tu, alguém me tocou? Ele disse: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher olha para Jesus e disse: mestre, eu te toquei. Ele disse: vai em paz, filha, perdoado estão os teus pecados. Ele não disse: tu estás curada. Ele disse: você a partir desse momento vai ser curado. Mas ele disse: perdoado estão os teus pecados. E quando nós passarmos a entender que Jesus é quem perdoa pecado, quantas pessoas dizem: não, mas aquele cara fazia tantas coisas erradas, e agora ele diz que ele é isso, que ele é aquilo. Sim, porque quem transformou a vida dele foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem é que está errado? É aquele que está pregando a palavra, que fazia as coisas erradas e que deixaram de fazer, ou aquele que está criticando para que ele volte a fazer aquilo que ele não faz, que ele fazia? É aquele que está criticando. E Jesus de Nazaré, ele continua fazendo os seus milagres. Ele vai até o alpendre, em João capítulo 5, versículo de número 5, e o alpendre chamado alpendre de Salomão. Havia ali muitas pessoas que estavam enfermas, havia ali muitas pessoas que estavam doentes, mas um especial chamou a atenção de Jesus. E esse era paralítico. E a história nos revela que aquele homem tinha 38 anos que estava ali naquela situação, 38 anos que estava ali na beira daquele tanque, 38 anos que ele se preparava para ir, mas quando ele se preparava, alguém ia antes dele e tomava a sua vaga. E o versículo de número 4 determina dizendo que o anjo do Senhor descia e agitava as águas. E aquelas pessoas que entravam ali, qualquer pessoa que entrava ali era curada de qualquer tipo de enfermidade. Mas aquele homem não conseguia, porque todas as vezes que ele tentava ir, alguém ia antes dele e chegava primeiro que ele. Mas quando Jesus estava andando por ali, Jesus olhou para ele e disse: qualificação, ou seja, tu queres sair deste lugar, tu queres ir para a tua casa, tu queres andar, tu queres ter uma vida normal?
Aquele homem humildemente olhou para Jesus e disse: mestre, não tem alguém que quando a água é agitada me coloca dentro do tanque, mas quando eu me preparo para ir, outro vai antes de mim. Jesus não perguntou aquilo a ele, é como eu estou te perguntando nessa tarde. Eu não quero saber da tua vida passada, eu não quero saber o que você fazia. Eu quero te dizer que aqui tem alguém que é maior do que eu, alguém que é maior do que você, alguém que pode perdoar os seus pecados, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer te perdoar, ele quer arrancar aquela ferida, ele quer jogar aquela ferida fora e quer te dar uma nova vida. Ele quer que você se prepare, porque ele é Deus. E Jesus disse: vai, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. E aquele homem não precisou de descer aquelas águas. Aquele homem não precisou de descer ao tanque, ele se levantou e foi para a sua casa. Inúmeros foram os milagres de Jesus que ele fez para muitas pessoas que estavam cansadas. E Jesus, ele continua fazendo até hoje. A primeira coisa que eu devo me lembrar na minha vida é que Jesus, ele não é limitado. É que o tamanho de Jesus, ele é muito grande. Jesus, ele é aquele que está sentado sobre o globo da terra. Jesus é aquele que olha de lá de cima para a gente e vê a gente como se fosse um gafanhoto. Quando você abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 40 e o versículo de número 22, ele diz: ele é aquele que está sentado sobre o globo da terra. Imagina o tamanho desse Deus da qual nós servimos. Ele é um Deus que faz tudo, agora porém ele te deu desejo próprio, ele te deu livre-arbítrio, e você faz o que você quiser fazer, não tem problema. Mas sabendo, meu amigo, sabendo, minha amiga, sabendo que um dia você vai estar de frente com Jesus, e quando você estiver de frente com Jesus, aí a coisa vai ser outra, porque esse Jesus, lá no livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo 1, ele diz: meus filhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura vierem a pecar, lembra que tu tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje ele é o nosso advogado, mas naquele tempo ele será o nosso juiz, ele vai nos jurar.